Olá, quarto ano, dando continuidade à segunda parte da nossa revisão de história. O ciclo do ouro. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde fica atualmente o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes, como artesão, vendedores ambulantes na própria mineração. A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro d'água, porque tinha de procurar o ouro nos rios, em suas margens ou no leito. Como a gente já mencionou nas aulas, muitos deles ficavam doentes pelo excesso de trabalho e acabavam morrendo. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das encostas dos morros ou das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar sua alforria, que era a carta que declarava a sua liberdade. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos de seus escravos. Agora vamos falar na nossa revisão, o quarto conteúdo da família real no Brasil. É preciso compreender fatos que aconteceram na Europa que fizessem com que o Brasil se tornasse um império. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam domínios e poder na Europa e nas colônias da África, América e Ásia. Na França acontecia a Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França. Por causa da briga dessas duas nações, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos, aliados à França, à entrada dos produtos ingleses. Com essa medida, Napoleão tinha a intenção de enfraquecer a Inglaterra. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, embora dependesse do dinheiro inglês, mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha. Precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real para o Brasil. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, a vida na colônia se transformou. O que foi feito? Novos órgãos e instituições foram criados, a vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas, escolas foram fundadas e etc. O sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos. Portugal havia se transformado na colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de reino unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou de ser oficialmente colônia
e passou a ser um reino ligado a Portugal por laço de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Entre 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado. Com sua derrota, os portugueses pensaram que a família real retornaria ao Brasil, mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar. Em nossas terras explodiram algumas revoltas: a revolta dos alfaiates na Bahia e a Revolução de 1817 em Pernambuco. A insatisfação do povo com o governo português levava as pessoas a acreditarem que as coisas poderiam melhorar se estivessem livres e independentes dos portugueses. Assim, existiam pessoas que no Brasil queriam expulsar a família real e em Portugal queriam o seu retorno. Ou seja, ficou muito dividido. Em 1818, após a morte da rainha D. Maria I, D. João foi coroado como rei de Portugal com o título de D. João VI. Em 1821, ele retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue a seu filho D. Pedro I como regente. O regente poderia tomar qualquer decisão, portanto, governava o Brasil. E por último, nós temos a independência do Brasil. Como aconteceu? Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como rei, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estadia da família real. Os políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, exigia um retorno de D. Pedro ao seu país de origem. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Os partidários de D. Pedro I pediram para que o príncipe não retornasse a Portugal, já que sua presença era uma garantia de que o Brasil seria mantido na posição de rei, que foi o que D. Pedro fez. Em 9 de janeiro de 1822, resolveu ficar, e esse dia ficou conhecido como Dia do Filho. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Portugal mandava as ordens, D. Pedro, ficando cada vez mais irritado com as ordens vindas de lá, resolveu se manifestar. O que foi que ele fez? A Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira. Essa Assembleia tinha a missão de estabelecer leis que estivessem diretamente de acordo com os interesses do Brasil. Porém, os políticos portugueses não aceitaram a notícia da Assembleia Constituinte brasileira. Então, no dia 7 de setembro de 1822, no Riacho de Ipiranga, D. Pedro recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revocadas por Portugal. Contrariado, ele deu um grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Nesse mesmo dia, ele aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o título de imperador constitucional. Chegando em São Paulo, ele foi recebido euforicamente pelos moradores e à noite ele compôs o hino da independência, onde foi cantado e houve um espetáculo de gala. D. Pedro recebeu o título de imperador em 12 de outubro de 1822 e foi coroado em dezembro do mesmo ano. Só que, mesmo sendo coroado, ele sofreu algumas resistências de algumas províncias. Ainda havia muita resistência localizada em Montevidéu
na província Cisplatina, que foi vencida em 1823. Mesmo com as derrotas, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. Com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependente dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia, forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador. Quando D. João morreu em 1826, D. Pedro I teve que retornar a Portugal. Muitos brasileiros, temendo que D. Pedro se transformasse num rei de um grande império, forçaram-no a abdicar do trono do Brasil. Entretanto, para não perder seu domínio no Brasil, o que foi que D. Pedro fez? Deixou seu filho, D. Pedro II, como sucessor. Havia um único problema, é que nessa época D. Pedro II estava apenas com 5 anos de idade. Essa foi a nossa revisão de história. Uma ótima prova a todos e boa sorte e até a próxima.